Pessoal, eu quero falar com você sobre futebol de novo. Se você quer entender sobre política no Brasil, sobre cultura, você precisa entender sobre futebol. Mas antes de a gente começar com as notícias, assim, que é bombástica, que Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF, né? Eu vou pedir que você curta, comente, compartilhe com seus amigos esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas e poder trazer esclarecimento e informação de qualidade aí para mais brasileiros. Edinaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF. A decisão é da Justiça do Rio de Janeiro e saiu agora há pouco, nomeando Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, como interventor na entidade e assim como no mundo da política parlamentar, executiva, a gente vê isso também no mundo da política do futebol, né? O futebol ele é extremamente político, né? E a gente vê lideranças se levantando, lideranças caindo, e a própria CDF tem já um histórico, assim, de parecer não abrir tanto espaço para novas lideranças e novas ideias. O próprio Ronaldo teve aí, há tempos atrás, tentando, né, ser alguém como um nome disponível para poder trazer renovação sobre a CBF, sobre o futebol brasileiro, e ele teve muito pouco êxito, né? As federações não o apoiaram. Então a gente percebe como a CBF ela tem sim realmente esses entraves, né? Como nós vemos aí, e vemos agora a queda de um gigante, né? Alguém que há muito tempo estava capilarizado lá e deu lugar para outro também capilarizado, que é um agente político. Vão perceber que o substituto dele, o Sarney, aí, ele é totalmente ligado com a política. Veja só aquilo que é o know-how desse que novas eleições sejam convocadas por ele com a maior urgência. Inicialmente, uma audiência tinha sido marcada para a última segunda-feira para analisar as condições de saúde mentais do Coronel Nunes depois de uma suspeita de falsificação da assinatura dele num acordo do início desse ano, que era o que garantia o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. O Coronel Nunes não compareceu a essa audiência, alegando problemas de saúde e uma internação no hospital de São Paulo. A audiência foi retirada da pauta e mesmo sem ouvir o Coronel Nunes, a decisão saiu agora há pouco e o desembargador optou pelo afastamento do Edinaldo. Para você ver, né, como quando a gente fala de poder, né, as ações e articulações, elas ocorrem e não existe uma moral, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, existem os meios para atingir os fins, né, se comprovar essa suspeita, né, se comprovar tudo isso que está se falando, por enquanto, está no campo da investigação da suspeita, isso é algo muito grave, né, até porque a CBF, o futebol brasileiro, todo esse processo da paixão do brasileiro pelo futebol é um alvo, sim, da esquerda, que ela gosta de se capilarizar. A esquerda tem realmente seus agentes em todos os cantos aí do país, tem muita gente de esquerda infiltrada em torcidas, em lideranças, até realmente na parte executiva do futebol brasileiro, muitas pessoas aliadas ao atual governo e aliadas politicamente, articuladas politicamente, estão ali movendo, influenciando, porque o futebol, ele é uma paixão popular. Se você for ver o que é mais buscado no Brasil pelos brasileiros, ainda é o futebol, e ele, apesar de ser essa paixão, ser algo muito legal, muito bom, muitas vezes é utilizado para colocar uma cortina de fumaça em coisas que realmente são necessárias o brasileiro ver e o brasileiro agir. Então, o futebol é essa paixão e muitas vezes ele é colocado como uma cortina de fumaça, infelizmente. Da presidência da CBF, quem assume como interventor é o Fernando Sarney. Em breve a gente traz mais informações e desdobramentos desse caso, num momento de crise política em que a seleção brasileira está recebendo um novo treinador. Todos os detalhes a gente vai trazer para vocês. Para você ver, né, como o futebol brasileiro ele encontra dificuldades, né? Então a gente vê, poxa, no campo as coisas não estão indo bem, o time já não vai bem, já não é mais aquela seleção que encantava. Mas isso é reflexo da administração, né? Sempre as pessoas na empresa vão ter reflexo da administração da empresa, da liderança da empresa. E no futebol é a mesma coisa. O fato de o time, a seleção do Brasil, o futebol brasileiro não estar bem, é porque nós vemos esse tipo de situação aí acontecendo aí, né? E a gente vê o próprio substituto dele tem ligações políticas também, e é outro agente político diretamente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Mas é sempre bom entender o que está acontecendo no futebol, entender como o futebol é utilizado como ferramenta de captura de atenção das massas e perceber que o futebol é a nossa paixão. O futebol, ele é algo que todo mundo gosta, mas o futebol muitas vezes é usado pela esquerda e pelo atual governo agora também, ele tenta ser utilizado nisso para capturar a atenção das pessoas, para que elas não enxerguem aquilo que realmente importa, né? Então, você vê como uma notícia dessa agora explode, né? Ela fica em alta e pouco a pouco as pessoas vão tirando a atenção, por exemplo, do escândalo do INSS, né? Que é algo gravíssimo, né? Mas as notícias do futebol e as notícias que acontecem nesse tipo de situação, elas acabam sendo realmente uma captura, estão sendo capturadores, né, de atenção das massas, né? Mas a gente torce que a CBF consiga se ajeitar, né, que haja novas eleições, que não entre mais um cara lá agora, que é o Sarney, e que esse cara não sente lá e não saia mais,
e que ele queira ser um novo xerife, um novo ditador, um novo dono da CBF, né, que realmente eleições sejam colocadas, né, e que tenha sangue novo, né, acho que o Ronaldo deve estar bem faceiro, e a gente vai acompanhando também o que acontece no esporte, sempre lembrando, se você quer entender política e você quer entender cultura, você precisa compreender o que acontece em torno do futebol, dentro e fora de campo no Brasil, porque no Brasil a política brasileira é totalmente conectada com o aspecto cultural e o aspecto profissional do futebol. Gente, por hoje é isso, vamos acompanhando aí o que está acontecendo na CBF e como a política está envolvida com isso, né, dentro desse nosso país aí, que sempre tem emoção. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.